Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria retornar a casa. Louvo e engrandeço o nome do Senhor por esta casa. Agradeço ao Senhor pela vida dos pastores desta casa, minha amiga Luana, o qual é a ponte, o canal, para que estivéssemos aqui hoje adorando ao Senhor. Vim debaixo de bênção, congrego no Ministério Emanuel, pastor Paulo Teixeira e pastora Suzete. E meu pastor me liberou para que eu pudesse estar aqui esta noite adorando e exaltando o nome do Senhor. Você pode levantar suas mãos acima da sua cabeça e dar uma linda salva de palma para o Senhor? Você pode mandar glória para cima, você pode exaltar o nome dEle, porque Ele está na casa, Ele é o dono da casa, Ele é o dono do ambiente. Abra comigo a tua Bíblia, no livro de Mateus. Eu confesso que na sexta-feira no meu trabalho o Senhor começou a falar comigo e eu fui ministrar e comecei a ler essa palavra e Deus falou para mim assim, não, essa palavra não é hoje, pode estudar porque eu quero palestrar contigo. E eu comecei a meditar e o Senhor começou a ministrar o meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando, assim como Ele já tem falado na noite deste dia. No ambiente o qual está preparado, onde o ambiente, a atmosfera espiritual é totalmente voltada para a glória, para a presença do nosso Deus. No livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 6... somente o verso 6, vamos ler para entender o que o Senhor vai continuar falando conosco nesta noite. Todos acharam? Diz assim: mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Vamos repetir todos juntos? Mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. A igreja possa tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Estamos dentro de uma passagem em qual eu acredito que a igreja conhece bem o que esta passagem está falando e vai continuar falando comigo e contigo. A Bíblia vai dizer que o Senhor agora vai falar em parábolas para aquele povo. E esse capítulo que nós lemos, esse capítulo é a resposta que o Senhor está dando do capítulo 24 para os discípulos. Eu vou ler aqui para que possamos entender. No livro ainda de Mateus 24, no verso, o Senhor vai responder de uma tal forma para que possamos entender. Mas ele disse assim, no capítulo 24, 3: estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá a sua vinda do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: aqueitai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então estamos dentro de uma passagem em qual o Senhor, no capítulo 25, Ele está respondendo, porque os discípulos vão perguntar ao Senhor quando iria acontecer que o Senhor viesse buscar a tua igreja, e ali o Senhor vai responder dentro dessa passagem, no capítulo 25, o qual nós lemos que vai falar das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. O Senhor, quando começa a palestrar e Ele começa a falar em parábola, que nós fomos entender como era o casamento judaico, alguns historiadores vão contar que quando ele diz que tinham 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, é porque quando se preparava o casamento, a noiva ela preparava 10 moças virgens para estar com ela. Mas a Bíblia diz que agora o noivo, no casamento judaico, o pai do noivo vai pagar um dote, ou ele vai pagar em dracmas, ele vai pagar para poder ter aquele compromisso. É como se fosse um contrato de casamento. E quando ele
paga o dote daquela noiva. A Bíblia diz que o noivo agora, juntamente com o pai, ele vai para casa para preparar a casa, para preparar o dia do casamento, para trazer a noiva. Então há um contrato entre as duas famílias. O noivo agora paga o dote pela noiva, mas ele retorna para sua casa. E neste casamento judaico, vamos ver que quando ele retorna para sua casa, ele está preparando o ambiente para buscar a noiva. E no versículo, no capítulo de João, no capítulo 14, verso 2, vai dizer: a casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar para ir comigo. Ele está dizendo: ei, o noivo já pagou o preço, o noivo já pagou o preço, ele morreu na cruz do Calvário, mas agora ele foi para o Pai, para preparar a casa, para buscar a sua noiva. E ainda dentro desse casamento judaico, porque o Senhor está falando em parábolas, mas o Senhor, esta parábola, ele vai comparar como que era o casamento judaico daquela época. E aí eu comecei a meditar e fui ver que dentro deste casamento, quando eles se preparavam, a noiva, ela pegavam 10 virgens com ela. A Bíblia vai dizer que com elas levavam o azeite, a lamparina, e a rua, naquele preparação daquele casamento, as ruas eram muito escuras, porque eles não sabiam nem a hora, nem o momento que o noivo há de vir. Então eles tinham que preparar e levar consigo lamparina, para poder estar naquele dia da festa. Estavam todos reunidos, as noivas estavam todos reunidos, a toda familiar aquelas noivas, para encontrar com o seu noivo. E aí eu comecei a meditar, porque o casamento judaico, somente o pai do noivo sabia a hora que o noivo viria buscar a sua noiva. Trazendo para dentro da Bíblia para os dias de hoje, o pai do noivo é quem? É Deus. Quem é o noivo é Jesus. Quem é a noiva é a igreja. Somente o pai sabe a hora que o noivo há de vir buscar a sua igreja. Por isso a necessidade de estar preparado. E agora, quando eles se preparam, ainda não sabem a hora que vai vir o noivo, mas já estão se preparando. Não sabia que hora que ia acontecer o casamento, mas a noiva tinha que preparar a festa, a roupa. A noiva tinha que estar preparada para encontrar com o teu noivo. Trazendo para os dias de hoje, Deus está levantando uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, preparada, alinhada, aliançada. Para quê? Para encontrar com o teu noivo. A Bíblia diz que quando está tudo preparado, que quando eles preparam tudo, o noivo tem os amigos, e os amigos são aqueles que vão anunciar a vinda do seu noivo. Então já está tudo preparado para aquele casamento. Vamos dizer que está a família da noiva, ou familiares do noivo, e todos preparados com a sua lamparina. A Bíblia diz que a necessidade deles levarem a lamparina é porque o noivo tanto podia vir à noite, como também poderia vir durante o dia. Mas se viesse à noite, elas tinham que estar preparadas com as suas lamparinas. E aí eu comecei a meditar e ver que as lamparinas, eu comecei a pesquisar, as lamparinas eram feitas como uma panelinha pequenininha de barro. Ela tinha um cabozinho, e na entrada do cabo um buraco para colocar o azeite, e na ponta mais uma abertura para colocar o pavio. E ali ela lançava o azeite dentro daquela lamparina. Quando eu comecei a meditar nisso, eu comecei a me confrontar dentro dessa passagem, porque o azeite era derramado dentro de uma lamparina que era de barro. Papai está dizendo: eu ainda tenho aliança com a minha igreja, mas eu não trabalho com ouro nem prata, eu trabalho com barro na minha presença, porque Jeremias 18 vai dizer: desce a casa do oleiro, e lá estava o oleiro fazendo vaso, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então eu quero liberar para a tua vida que quebrado ou inteiro tem restauração, quebrado ou inteiro tem restauração. No livro de João capítulo 14, 16 vai dizer:
roguei ao Pai que vos dará o Consolador. E aí quando eu comecei, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar nesse versículo? Agora já está próximo do encontro da noiva com o noivo. A Bíblia diz que quando elas se prepararam, à meia-noite começaram a dizer: lá vem o noivo, lá vem o noivo. Começaram a anunciar. Mas no casamento judaico, quem anunciava lá vem o noivo era o amigo do noivo. Por isso que João vai dizer: rogai ao Pai que vos dará um Consolador. Quem é o amigo do noivo? É o Espírito Santo que habita em mim e em ti. É o Espírito Santo que faz morada. E o amigo começa a anunciar. O amigo começa a anunciar. Mas à meia-noite ouve-se um clamor: saia ao encontro do noivo. A Bíblia vai dizer que quando está tudo preparado e se misturam. E esse historiador que eu gosto muito, que é Flávio José, ele vai dizer que eles se misturam dentro daquele casamento judaico. Se mistura toda a família, se misturam as noivas. As lamparinas já estão acesas. Por quê? Porque tinha que iluminar o caminho para ir até o noivo. Só que quando elas agora, as 10 virgens, elas vão pegar e ouvem: lá vem o noivo, sai ao encontro dele. 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Por que louca? Porque elas não se prepararam para encontrar com o noivo. Trazendo para os dias de hoje, elas colocam as vestes brancas, elas até preparam o bolo, elas até preparam a festa, mas não tinha presença. Festa sem presença não tem festa. A igreja tem que estar preparada, porque não sabe nem o dia nem a hora. E aí achamos que se preparar é só colocar as vestes, pastor. Aí papai está dizendo para mim: é só se preparar é andar em obediência. Se preparar é quando tem um chamado do pastor e eu estou pronta a fazer a obra. Se preparar, colocar as vestes para encontrar com o noivo, é ser um bom obreiro e uma boa obreira, que manuseia a espada, que faz a obra sem ter medo, que se levanta para adorar, independente da guerra. Estamos dentro de um cenário, dentro de um tempo aonde eu estou preocupada demais com os meus processos e eu não posso fazer aquilo que eu tenho que fazer dentro da casa de Deus. Aí papai está dizendo: ei, igreja, se levanta, se posiciona, porque é chegado a hora do noivo vir buscar a tua igreja. As virgens, elas estão preparadas aparentemente. No caminho para o encontro, o casamento, comparando, porque era uma parábola a esse casamento judaico, se misturavam os que têm lamparina e os que não têm. Se misturavam aqueles que tinham azeite de reserva e aqueles que não tinham. E ali ficava aquela grande multidão para poder estar naquela festa de casamento. Mas deixa eu liberar para a tua vida. Pode até estar no meio da festa, pode até estar no meio da multidão, pode até estar com as vestes brancas, com a lamparina de barro sobre as tuas mãos, mas se não tiver presença, não vai passar pelas portas. Se não tiver presença, não encontra com nós. Encontrar com o noivo é um momento esperado. Encontrar com o noivo é um momento que nós almejamos e fazemos para acontecer sobre a nossa vida aquilo que em contrapartida o céu está liberando. Encontrar com o noivo é entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Encontrar com o noivo é estar preparado em meio a dor, dizendo: Santo, Santo, Santo. Encontrar com o noivo é estar aliançado, uma aliança sem emenda. Encontrar com o noivo é entender que os processos desse século atual não pode paralisar a minha adoração. Porque eu fico imaginando dentro daquele casamento tudo preparado para a chegada do noivo.
O Pai já pagou o dote, entregou o seu Filho na cruz do Calvário, para que nele nós possamos ter vida, porque sobre ele foi levado todos os nossos pecados, e ele está liberando para mim e para você. O sangue já foi derramado, o preço já foi pago. Então levanta, adora e obedeça. O Pai pagou o dote, pegou o seu filho e retornou com ele para casa. Mas ele envia um amigo para que possa ser o nosso consolador. Só que de que forma eu estou preparando essa casa para que o consolador esteja dentro? Porque o Pai, quando ele entrega o seu filho e ele envia o consolador, porque diz: eu vou para o Pai, mas vos não deixarei só, porque eu envio o consolador. Ele está dizendo: mas a casa tem que estar limpa, a casa tem que estar vazia. Que casa é essa, missionária? É o meu coração. Eu preciso tirar todo o entulho emocional. Para quê? Para que o Espírito possa se mover como ele quer. Vivemos dentro de um tempo o qual entendemos que precisamos se preparar para encontrar com o noivo. Mas as guerras internas impedem de eu me apresentar como uma noiva. Eu acho que eu vou tentar explicar melhor para você entender. Eu estou aparentemente vestida, eu estou falando, pastor, e me comportando como a noiva, mas dentro de mim, por causa das guerras que eu estou vivendo neste século, eu vivo dentro de um aprisionamento emocional. Então eu tenho aparência de noiva, eu estou andando ao encontro do noivo, mas o amigo, o Espírito Santo, ele não consegue se mover dentro de mim. Por quê? Porque eu estou presa às batalhas desse século, eu estou presa às dores deste século, eu estou presa às guerras emocionais que eu estou vivendo. Mas Deus está liberando para alguém aqui: deixa no altar toda guerra emocional, porque Ele quer limpar a tua casa. Catuca tua irmã e diz: mente acelerada é casa com entulho emocional. Mente acelerada é um corpo que reage com a alma aprisionada. A noiva precisa ter vestes brancas, não com alvejante, não com cloro, não, essas vestes são limpas, porque é o Senhor que tem colocado sobre a tua vida. Então, para poder estar no posicionamento de noiva, primeiro limpa dentro, para depois viver fora. Primeiro limpa dentro, para depois viver fora. O que você quer dizer, missionária? Se posiciona aqui dentro para viver o milagre lá fora. Faz aqui dentro para viver lá fora. Ei, honra aqui dentro para ser honrado lá fora. Enquanto eu limpo dentro, as minhas vestes fora vão ficar branquíssimas. Enquanto eu trabalho aqui dentro, lá fora a exaltação chega. Enquanto eu obedeço aqui dentro, a honra chega lá fora. Enquanto eu faço aqui dentro, Deus me exalta lá fora. Missionária, por quê? Porque dentro da casa do Senhor não tem vazão, não tem vasinho, é todos vasos de barro na mão do oleiro. Por isso a necessidade de descer a olaria, porque enquanto nós descemos, Deus faz lá fora. E eu acredito, trazendo para os dias de hoje, quando eu comecei a meditar, e é uma passagem que todo mundo conhece bem, as prudentes, quando elas levam consigo azeite, elas entendem que elas precisam estar preparadas, porque ela, na mente delas, imagine o meu noivo vindo na madrugada,
Como que eu vou enxergar ele? Porque eu preciso de ter iluminação para poder entender o caminho. Mas as loucas, vamos dizer, isso é Michela conjecturando. Eu imagino que elas estão tão presas. Eu não consegui, eu não posso. A minha casa ainda está assim, a batalha está travada. Eu ainda não alcancei isso. Ela está tão preocupada com tanta coisa que ela esqueceu de pegar a reserva. Então papai está dizendo: ei, enquanto você me adora, enquanto você entrega tudo no altar, não se preocupa, porque lá fora cuido eu. Daquele eu cuido, aquele eu mudo. Papai está dizendo, porque a Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes que é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eu não sei como tu está esperando o teu noivo, mas Isaías 49:15 vai dizer: pode uma mãe que gera um filho esquecer dele? Eu, teu Deus, todavia não esquecerei de vós, porque tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Papai está dizendo: eu não esqueci da promessa, eu não esqueci da promessa. Só se posiciona como a noiva. A noiva, ela prepara o cabelo. A noiva, ela faz a maquiagem. A noiva, ela quer escolher o melhor vestido, porque ela quer estar bem apresentável. E aí, trazendo para os dias de hoje, a noiva de hoje, ela passa até pelo spa, porque ela precisa acalmar, desacelerar a mente dela. Ela precisa relaxar o seu corpo físico. E trazendo para o espiritual, missionário, aqui spa é esse. Papai está dizendo: ei, eu já preparei o spa para você desacelerar a tua mente e se preparar como noiva. E o que spa é esse? Papai está dizendo: jejum, oração, obediência e palavra. Esse é o spa do crente. Papai está dizendo no livro de Mateus: fecha a tua porta e clama o teu pai em secreto, e ele te recompensará. A oração ainda é o caminho entre eu e você até o noivo. A oração ainda é relacionamento. Só que eu quero ter relacionamento com tanta gente. Mas sabe o que acontece, Luana? Eu não quero ter relacionamento com o pai. Eu pego o telefone, eu vou para o WhatsApp, eu vou ligar, eu vou para minha rede social, porque lá eu encontro o que a minha alma precisa se alimentar. Eu vou bater papo com uma amiga, porque ali eu quero ouvir algo para alimentar a minha alma. E eu preciso alimentar aquilo que está se remoendo dentro de mim. Então eu vou para tantos lugares, eu vou para tantas pessoas, mas eu esqueço que ainda há o relacionamento e a intimidade que me leva ao Pai é a oração. Então eu não preciso ir para o WhatsApp nem para a rede social, porque aquilo ali é até bom se você souber usar, mas ele só traz prazer para a tua alma. Mas deixa eu liberar para a tua vida. Adorador que é adorador, ele não anda segundo a alma. Por quê? Porque em uma divisão entre corpo, alma e espírito, o crente agora abriu a casa para o espírito morar, e ele anda segundo o governo do céu. É o Espírito Santo que governa, é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o governo não é da terra. Catuca teu irmão diz: tem um governo na tua casa, tem um governo na tua vida, tem um governo, tem um governo. E a noiva preparada, ela entende quem é, da onde vem o governo dela. Agora aquela que não se prepara, ela anda por qualquer governo. E sabe qual, pastor, um governo que está matando a igreja? O governo da alma. Sabe por quê? Porque ele começa a acumular sentimentos negativos dentro de si. Ele está com aparência de noiva, mas ele não está com a mente desacelerada para ser a noiva, para encontrar com o noivo. Porque ele começa a acumular tanta coisa dentro da alma. E uma das coisas que ele acumula é: eu não consigo perdoar, não consigo obedecer. Ai, manda outra fazer porque eu não vou fazer. E papai está dizendo: ei, ainda na minha casa tem um governo. Ou deixa o Espírito Santo te conduzir, ou não vai sair do processo. Porque adorador que é adorador não anda pelo governo da alma. Meu irmão, minha irmã, sabemos que o adversário foi aquele que veio para matar, roubar e destruir. Sim, mas o maior inimigo do crente... Aí tem gente que fala assim: ah, é fulano que se levantou contra mim, é Bertano que falou mal de mim, é ciclano que... O maior inimigo do crente... Estica teu braço. Bate assim, ó. Bate mesmo.
Sabe o que é? A tua carne, a tua alma. Porque a alma, ela gosta de sentir sentimentos, ela gosta de acumular emoções. Mas o adorador, a carne até está doendo, mas ele está dizendo: eu não saio do posicionamento, eu não saio da fila da promessa, eu não tiro as minhas vestes de noiva, porque eu quero encontrar com o noivo. Igreja adornada não olha para a guerra, igreja adornada não anda segundo o seu querer. E é um tal de eu me mando, eu que sei. É uma síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim. E vai morrer assim aqui. A mão de quem? Porque ou eu venho com a presença e aceito ser transformada, ou eu vou ser dentro da igreja uma enganada. Escolhe hoje, transformada ou enganado ou enganada. O enganado e enganada tem veste de noiva, anda no meio do cortejo da noiva, se prepara para ir para a festa, mas não é transformado. E o livro de Oséias vai dizer que o Senhor agora vai pegar uma terça parte e vai refinar como a prata e apresentar como ouro. Se não me falha a memória, 9:13, mais ou menos isso. E eu começo a meditar nisso e me confronto, porque ao derreter a prata ou o ouro, o fogo está bem aquecido, tem que ser muito quente. E para suportar o fogo, eu li ali, não sei onde que eu vi, mas fogo não queima fogo. Então, se tu está no fogo, meu irmão, e o Espírito Santo de Deus habita em ti, porque tu tem medo de avançar? Seja transformado e avança, porque o noivo está preparando um lugar de morada para mim e para ti. E aí ele vai dizer que quando vai refinar o ouro, que o tacho tem que estar bem quente. O que vai... Não é Isaías, não, perdão, é Zacarias. O que vai acontecer? O ouro desce, a prata desce. E eu comecei a olhar, comecei a pesquisar e ver, né, como é que fazia aquela coisa de derreter o ouro para poder preparar uma joia. E o ouro desce. Quanto mais quente, mais rápido para o ouro ou a prata descer. O metal, ele vai bem profundo. E agora surge uma camada de sujeira. E eu falei: Senhor, isso é forte. Aí papai está dizendo para mim e para você: enquanto tu desce na casa do oleiro, eu tiro tudo que está sujo de dentro. Para não ser enganado e ser transformado, tem que ser refinado como o ouro e como a prata. E após ser refinado, o oleiro vai te apresentar. Então, para encontrar com o noivo, não adianta eu maquiar. Não adianta eu pegar uma veste branquinha, colocar ela, uma lamparina, fazer uma boa maquiagem, ou seja, o homem cortar o cabelo, indo para próximo para encontrar com o noivo, se dentro eu não fui transformado. Dentro de um casamento, duas pessoas que não aceitam a transformação do céu, e são pessoas muito diferentes, com costumes e hábitos diferentes, bate de frente, vai dar certo? Assim é o pecado com o noivo. Vida conjugal, seja namorado, seja casado. Quando o camarada não reconhece que está errado, ou quando a mulher também não desce a casa do oleiro e fica batendo, dando choque o tempo todo, vão andar como? Em caminhos desiguais. Então o noivo vai te chamar para subir. Só que quando o noivo chama para subir, é porque desce na casa do oleiro e a sujeira sai. Mas quando eu não consigo caminhar direto
diretamente com o noivo, eu não tenho como passar pelas portas. E Deus está dizendo: hoje é noite de restauração, hoje é noite de restauração, hoje é noite de ser refinado como a prata e como o ouro. Mas meu irmão, se prepara, porque na refinaria de Jeová tem transformação. A Bíblia diz que agora o amigo vem e o amigo começa a anunciar: sai ao encontro, lá vem o noivo. Como eu falei nos casamentos judaicos, o amigo do noivo, que somente o pai do noivo sabia a hora que seria o casamento, o pai do noivo vai lá, avisa para o noivo e diz: olha, minha noiva está adornada. O pai do noivo vai lá e diz assim: olha, trazendo para os dias de hoje, a igreja está preparada, pode ir visitar e liberar o que o céu está entregando. Então não é sobre o posicionamento só do pastor, é sobre o teu posicionamento, é sobre a tua atitude, que o céu vai ver, em contrapartida ele vai liberar. Porque a noiva, quando ela entende que está próximo do casamento, ela não aceita o quê? Propostas. Porque ela tem um noivo. E ela vive de quê? De propósito. Então repete comigo: a noiva não aceita proposta, porque ela vive de propósito. Repete mais uma vez: a noiva não aceita proposta, porque ela vive de propósito. E igreja que não anda segundo a proposta do mundo, mas anda segundo o propósito do céu, é a igreja que avança, é a igreja que se coloca de pé diante da guerra. Então o pai avisava para o noivo avisava para o amigo. Trazendo para o dia de hoje, o pai avisa para o filho fala para o Espírito Santo, e o Espírito Santo se... Começa à meia-noite. Lá vem-se um grande barulho e começam a anunciar: sai-lhes ao encontro, lá vem o noivo. Gente, coisa linda. Eu fico imaginando. E o cortejo agora, eles vão tocando as trombetas, porque eles não vão em silêncio, eles trocam as trombetas e as buzinas, anunciando a chegada do noivo. E eu fico imaginando o barulho da buzina, o barulho da trombeta tocando, e a igreja avivada, a igreja posicionada. Então quando eles começam agora, o amigo a anunciar: sai-lhe ao encontro, não dá tempo mais de trocar as vestes, não dá tempo mais de mudar o que está preso dentro, não dá tempo mais de esvaziar a casa que está cheio de entulho. E eu fico imaginando, pastora, se fosse hoje: sai-lhe ao encontro, lá vem o noivo. Ei, se você não se consertou com alguém lá fora, não vai dar tempo de se consertar. Se você não perdoou alguém, não vai dar tempo de perdoar. Lá vem o noivo. Enquanto eu bebo água, manda a glória para cima, faz o barulho que o diabo não gosta. O interessante, quando a gente trabalha em qualquer ambiente, eu saio ao encontro do meu trabalho. Para estar no meu trabalho, eu tenho um horário, eu tenho um uniforme, eu tenho uma regra a cumprir. E eu me preparo. Eu tenho o hábito de deixar já meu uniforme passado, minha roupa, minha bolsa, tudo arrumado.
no dia anterior de ir para o trabalho. Isso é desde a época de escola. Eu nunca gostei de organizar nada em cima da hora. Sempre fui aquela jovem ou criança que eu preparava tudo e deixava lá separado, dobrado, tudo que eu ia precisar para usar de manhã. E aí, um certo dia, eu preparando as minhas coisas, eu comecei a ver que assim é a vinda do Senhor. Porque a gente tem o hábito de dizer: amanhã eu faço. Pastor, a pastora e o pastor diz: olha, eu preciso de uma visita tal. Ah, depois eu vou. Alguém chega para você e diz: está faltando isso na obra de Deus. Ah, depois eu dou, depois eu faço. Não organizo agora não. E papai está dizendo: organiza a tua vida, porque lá vem o noivo. Organiza a tua vida, porque lá vem o noivo. E o amigo começa a anunciar. O amigo começa a anunciar: lá vem o noivo. E todos começam agora a despertar. E elas agora levantam. E agora elas pegam consigo as suas lamparinas. E dentro daquele casamento judaico, se levantava todo mundo e se misturava todo mundo para o encontro do noivo. Só que o interessante é que quando elas vão levando e se levantam, pegam as suas lamparinas, as 5 loucas, suas lamparinas se apagam. E quando a lamparina se apaga, elas correm para pegar emprestado. E agora eu quero liberar para você que para minha vida isso é ouro. O que Deus tem contigo é intransferível, é pessoal. Catuca teu irmão, a tua irmã. É intransferível o azeite que está descendo. É intransferível o posicionamento que está acontecendo. É intransferível o óleo que Deus está colocando sobre o teu vaso nesta noite. É intransferível a cada um mediante a tua busca. Não é assim a noiva? Cada noiva tem um tipo de vestido, segundo a busca dela, segundo as condições dela. E na presença de Deus também não é diferente. Não estou falando de vestes material. Eu estou dizendo do azeite que jorra sobre a tua cabeça. É mediante a tua busca, é mediante o teu posicionamento, é mediante a tua atitude. Por quê? Porque papai, ele está passeando, ele envia anjo para passear no ambiente, para poder contemplar. E ele está dizendo: ei, enquanto você clama aqui, o céu se abre e a glória de Deus desce. Enquanto você clama aqui, o céu se movimenta ao teu favor. E elas agora vão até as noivas que têm azeite em reserva. E elas pedem um pouco de azeite. E ela agora vai dizer: vai e compre, para que não nos falte. Então o que o Senhor está querendo dizer dentro dessa parábola comigo e contigo? É necessário se preparar, é necessário buscar, é necessário se levantar, porque o que Ele tem para você não é para o teu irmão, o que Ele deu para o outro não é para você. Você busca no individual, porque é intransferível o azeite que está descendo aqui nesta noite. É intransferível o que Ele vai fazer na tua casa, é intransferível o que Ele vai fazer na tua família. Por quê? Porque na tua família Ele vai fazer de um jeito, na família da irmã Ele vai fazer de outro, mas é segundo a tua adoração e a tua busca. Só que às vezes nós estamos tão ansiosos que eu vou fazer como as 5 prudentes, como as 5 loucas. Eu não vou me preparar para encontrar com Ele, porque eu estou ocupado demais. E eu já coloquei as vestes, eu já estou junto com a igreja e está muito bom. Deus fala assim, ó: não basta estar, tem que ser. Não basta estar, tem que ser. Cadê os adoradores que escolheu ser? Cadê o adorador que escolheu ser? Ei, tu escolheu ser servo, tu escolheu ser vaso, tu escolheu ser adorador. E se tu é adorador, manda a glória para cima e exalte o nome deste Deus. Porque não é sobre estar, tem que ser. E a Bíblia diz que agora eles começam a tocar as trombetas e as buzinas. Sai ao encontro, lá vem o noivo. Sai ao encontro, lá vem o noivo.
Sai ao encontro, porque o noivo já está chegando. E elas começam a se preparar. Elas pegam as suas lamparinas e lá vão elas ao encontro do noivo. Enquanto elas vão ao encontro do noivo, há um grande estrondo de glória e o noivo se preparando para buscar a tua noiva. E ele vem buscar uma igreja adornada, preparada, uma igreja com vestes de santidade. Só que para mim poder encontrar com o noivo e ter o azeite que ele me deu de reserva, eu preciso estar em Efésios 6:10. Revestido vós das armaduras de Deus para estar preparado contra as ciladas investidas de Satanás. Porque a tua luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. E por esse motivo a noiva tem que se preparar. E para a noiva se preparar, eu preciso estar como? Paulo vai dizer no livro de Romanos capítulo 12: se apresentar como sacrifício vivo, não se conformando com as cores desse século, mas transformando a vossa mente para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Lá vem o noivo. Feche os seus olhos um minutinho. Imagine agora se o Senhor está mandando um amigo e Ele está dizendo: preparai, ó igreja. Preparai, ó igreja. Preparai, ó igreja. Preparai, ó igreja. Lá vem o noivo. Oh, olha só, feche teus olhos e começa a imaginar a trombeta tocando. Aí vem o noivo, sai ao encontro. Aí vem o noivo, sai ao encontro. Imagine se a trombeta tocasse agora. Nabai Rei. Sai ao encontro. Sai ao encontro. Aí vem o noivo. Sai ao encontro. Aí vem o noivo. Imagina se é esse o momento. Como que está as suas vestes? Como que está a tua vida transformada ou conformada? Como que estão as minhas mãos, a obra na minha vida? Como que está a obediência à minha liderança? Como que eu tenho obedecido aos meus líderes? Ei, a trombeta está tocando, catuca o teu irmão, sai ao encontro, aí vem o noivo. E lá vai o cortejo, lá vai as noivas. As que pediram reserva, as que pediram, tinham reserva, foram. As outras 100 não tinha onde comprar, bateu o desespero, olhou para um lado, para o outro, aonde eu vou buscar azeite? E elas seguiram as que estavam prudentes. A festa está preparada, a festa está preparada, o noivo está à porta, a noiva está pronta, venha ao encontro. A trombeta está tocando, está anunciando os santos dos santos. Olha quem vem, é o noivo, é o santo, é o santo, é o santo do santo, é o santo do santo. A qualquer momento a trombeta vai tocar para mim e para você. Igreja, apresentai vós diante do teu nome. Imagine agora os anjos com a espada aqui, um cruzando do lado do outro, e eles aqui, ó, posturados, a espada cruzada, e lá vem um grande clarão, e alguém vai anunciar: igreja, lá vem o noivo. Vai ser a qualquer momento, a qualquer minuto.
Pode ser aqui, pode ser na sua casa. Pode tocar para mim a trombeta amanhã. Como que está as minhas vestes? Como que está a minha vida diante do altar? Saia ao encontro, saia ao encontro. As noivas prudentes, pode deixar. As noivas prudentes entraram. As portas se fechou, pastor. As prudentes entraram. E quantos que estavam no círculo de oração não puderam entrar? Quantos que estavam no altar pregando não puderam entrar? Quantos no meio da igreja que não se prepararam não puderam entrar? Quem não tinha azeite de reserva, começa a bater, começa a bater, começa a bater, mas a porta já se fechou, a trombeta está tocando, o noivo buscar a igreja e a porta se fechou. Eu não quero ficar para ouvir, pois não te conheço. Eu não quero ficar para ouvir que a porta vai se fechar e não se abrirá mais, porque ele não vai me conhecer. A roupa é de noiva, mas não tem transformação dentro, porque eu sou a convencida. Eu não sou transformada, eu sou convencida. Azeite de reserva, fala para o teu irmão. Azeite de reserva, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento e as portas vai se fechar. Então obedeça hoje, viva hoje, faça hoje. Ei, se levanta pelo amor de Deus e ajuda o teu pastor hoje. Amanhã eu faço, a trombeta vai tocar e pode não dar tempo. Amanhã eu perdoo, a porta pode se fechar e não vai dar tempo. Amanhã eu me levanto, pode não dar mais tempo. Amanhã eu vou na oração, pode não dar mais tempo. A qualquer momento a trombeta vai tocar e o barulho é: sai ao encontro. Rebaixo binehai, remando e calassemenai, e entre as comanarás sob nerechacianai, a trombeta vai tocar. Igreja preparada é a igreja que não é pega de surpresa. Ela se prepara para encontrar com o seu noivo. O pai do noivo sabe a hora e o minuto que ele virá. Ele manda o noivo avisar ao seu amigo para anunciar. O Espírito Santo já foi enviado e ele está anunciando dentro de você. A voz está ecoando dizendo: buscai mais, se santificai mais, aceitai a transformação mais, porque enquanto você está na mão do oleiro, tem restauração. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode declarar: Pai, eis-me aqui como noiva. Pai, eis-me aqui como noiva. Adore, adore, adore. Adore, adore. Adore, adore. A trombeta está tocando. Adore, adore. Por isso que o Senhor vai responder aos discípulos a pergunta do capítulo 24. E ele vai responder com essa parábola, comparada ao casamento judaico do povo que ele viveu quando ele veio na terra como homem. Ninguém sabe a hora nem o dia, mas o pai vai anunciar o filho, e o filho vai anunciar o amigo. O amigo já foi enviado. O filho foi para o pai, mas enviou o Consolador, o teu amigo, o meu amigo. E ele todos os dias ele fala: que tipo de voz você tem ouvido? Que tipo de voz eu tenho dado ouvido? Porque a trombeta já vai tocar e eu preciso identificar a voz do meu amigo. Amém?
Obrigada, tá? O interessante é que quando eu comecei a ministrar a palavra, o Senhor falou: filha, imagine a trombeta tocando. E eu falei: meu Deus, não sei nem se essa jovem vai conseguir. Mas Deus é coisa de Deus, né? Deus te abençoe. Foi tudo no improviso. É só para a gente entender que a qualquer momento vai tocar e eu preciso estar preparada. Então eu precisamos obedecer hoje, viver hoje. Porque o amanhã não existe. O amanhã é hoje. Que eu não possa ser uma igreja conformada, mas eu possa ser transformada. Para que eu possa encontrar com o noivo, passar pelas portas e estar com o meu noivo. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, venha derramar bênção sem medida sobre este lugar. Que as mãos de Deus possam abençoar esta casa. Pastor, pastora, Lu, obrigada, confiança minha pessoa. Porque sabemos que trazer a mensagem é algo muito sério. Porque antes de falar com vocês, o Senhor está falando comigo. E quantos liberando tanta coisa que não é o céu que está mandando. Mas ainda há adorador, ainda há remanescente, ainda há uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que prega Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele está voltando. Então se prepara, igreja, para encontrar com o teu noivo. E assim eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, declara que Ele é santo.